Senhoras e senhores, como conferencista abrindo os trabalhos deste primeiro Congresso Brasileiro de Direito e Política de Segurança Pública, convidamos o senhor ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Coronel PM Mário Sérgio de Brito Duarte. Inicialmente, ouviremos o senhor presidente desta mesa, conduzindo os trabalhos, doutor Herbert José Almeida Carneiro. Eu já me redimi com o nosso prezadíssimo coronel PM Mário Sérgio de Brito Duarte, ex-comandante-geral da PM do Rio de Janeiro, pelo fato de, nas minhas palavras iniciais, não ter feito realce, destacado a sua conferência de abertura, mas justifiquei que não tenha, como não tenho aqui, a temática que será abordada para ele. E ele me disse há pouco, é surpresa. Então, naturalmente, o evento tem uma densidade, eu repito, tão grande que até surpresas nós teremos e, com certeza, esta será uma grata surpresa. É um prazer recebê-lo aqui, coronel. Não tinha o prazer de conhecê-lo pessoalmente, somente agora, mas de nome e de trabalho já o conheço de longa data. Eu tenho a honra de lhe passar a palavra para a sua exposição, pelo prazo, segundo me disseram, cerimonial, por 60 minutos para as suas considerações. Bem, senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar e agradecer as palavras do excelentíssimo senhor desembargador, doutor Herbert Carneiro. Agradecer também o convite tão gentil formulado pelo doutor Lincoln, presidente do IBESP, para vir a Minas Gerais tratar desse tema sempre atual para o Brasil, para o Estado de Minas Gerais, Estado tão acolhedor que gosto de vir, em particular, Belo Horizonte, onde tenho parentes. E aí gostaria de agradecer a presença do doutor Wellington Petrillo e sua esposa, a doutora Gisele Damásio Duarte, delegados da Polícia Civil de Minas Gerais, minha cunhada e meu concunhado. Muito obrigado pela presença, prestigiando o evento, né, a minha palestra em particular, mas o evento. Gostaria de cumprimentar as demais autoridades. Nós temos secretário de Estado, temos provavelmente juízes, promotores, com certeza. Gostaria de cumprimentar Vossas Excelências, cumprimentar particularmente meus irmãos de arma, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e também incluo como irmãos de arma policiais civis do Estado de Minas Gerais. Na minha casa nós somos ou policial militar, os filhos homem, ou policial civil.
Então, nós não temos problemas de briga, de tentar conquistar uma ideia prevalecente sobre uma polícia ser superior à outra, porque senão a nossa mãe trata de puxar a nossa orelha imediatamente. Então, eu gostaria de, neste primeiro momento, fazer essas considerações, cumprimentar os ouvintes de uma maneira geral, dizer do quanto fiquei satisfeito e também impressionado com as pessoas que foram convidadas para falar. Eu já conheço várias, eu já tive a oportunidade de ler os seus trabalhos, suas interpretações particulares do problema, mas também seus estudos científicos. Quando eu vi na relação o meu companheiro de polícia militar, o coronel Lima Castro, eu fiquei muito feliz, porque é seguramente um dos mais importantes gestores de segurança pública. Eu tive o privilégio de tê-lo na minha equipe como chefe da comunicação social durante o período em que estive comandante da Polícia Militar, entre 2009 e 2011. Fiquei muito feliz. As senhoras e os senhores terão uma grande satisfação de vê-lo falar. É alguém que tem uma ampla experiência, inclusive internacional, após ter passado 3 anos na África e na Ásia pela ONU, trabalhando e exibindo a qualidade do policial brasileiro. Então, é um grande privilégio para mim. Eu disse aqui a Sua Excelência, o desembargador, que o tema era uma surpresa. Verdadeiramente, eu espero que seja uma surpresa, sim, porque eu vou tratar de algo que é atual, mas não é atual no sentido de que o Estado do Rio de Janeiro, particularmente a cidade do Rio de Janeiro, vive a realidade sobre a qual pretendo falar. Mas como o objetivo é de fazer um alerta para o problema, eu penso que nós devamos tratar disso, sim. Talvez alguém diga, mas isso é o que o Rio de Janeiro está vivendo hoje, e eu afianço que não. É uma realidade que vem sendo vencida de 2008 para cá. Mas eu também não vou falar sobre a política que deu certo. Eu penso que, num outro momento, quem sabe, num próximo evento, alguém que esteja na função, que esteja integrando hoje a Secretaria de Segurança Pública, possa falar na política que solucionou este grande problema que o Rio de Janeiro viveu durante 2 décadas e que tem características diferentes, eu asseguro isso, afianço isso, dos quadros de segurança pública que vivenciam grandes cidades do Brasil. Eu vou pedir, senhor desembargador, permissão para sair da mesa, para que eu possa ocupar um local mais confortável e fazer a minha apresentação. Tem microfone? Posso fazer daqui, né? Bem, o título já está ali. Panorama da Segurança Pública no Rio de Janeiro, 2 décadas de conflito armado. Parece forte, né? Eu já estou anunciando que, por quase 20 anos, nós tivemos um quadro de segurança pública que ia além daqueles crimes que acontecem nas ruas, nos espaços de trânsito das pessoas, atrapalhando o seu cotidiano, no seu ir e vir para a escola, para o trabalho. O Rio de Janeiro viveu algo muito mais grave. E que, por razões diversas, os gestores da segurança pública não trataram desta maneira. Talvez por uma interpretação particular, de que se tratava meramente de uma questão de segurança pública com as nossas características. Mas, na minha visão particular, eu estive na Polícia Militar durante 32 anos, foram verdadeiramente 32 anos de serviço prestados à corporação, trabalhando em unidades operacionais, com a chance, por me faltar uma expressão melhor, de ter sido comandante de uma unidade extremamente problemática, que é o Batalhão da Maré, o 22º Batalhão, onde, num ano e 4 meses apenas, eu sepultei cerca de 10 policiais meus, só naquele batalhão. 5 morreram durante a execução do serviço, aquilo que chamamos de ponta da patrulha, e outros no trânsito, no ir e vir
entre o quartel, a casa e sua vida particular. Então, eu teorizo isso, que nós vivemos um conflito armado na cidade do Rio de Janeiro por quase de 20 anos. Não vivemos mais. Bom, exibição, como que se deu a exibição pública da nova face do tráfico de drogas? Eu acredito que foi em 1988, quando o jovem brasileirinho, um menino de 13 anos, os traficantes Naldo, Cassiano e Buzunga, bandidos da Rocinha, uma conhecida favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, exibem para a mídia seus fuzis de assalto, armas que só chegariam para as polícias quase 10 anos depois. Cassiano declara que dali nascerá uma revolução social. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu não sei se havia na favela um pensamento sobre a hipótese de uma revolução. Eu acredito que não. Mas seguramente não era alguém deslocado da realidade, das questões políticas da época. Até porque um dos nossos governantes no Rio de Janeiro, o prefeito da época, comparou a situação a uma situação política revolucionária. Eu não tenho imagens de Brasileirinho, de Naldo, de Cassiano, mas eu tenho a imagem da Veja, que tratou do assunto. A capa é justamente essa. Ali nós tínhamos a opinião do ministro da Justiça, a opinião do prefeito, do governador e também do presidente da OAB. E mostrando, exibindo uma das armas que já aparecia nas mãos dos traficantes em 88, que é um fuzil AK-47. Pode passar. Bom, com isso, a partir daí, nós tivemos uma progressiva aquisição de armas leves de guerra, porque quando a gente também fala de armas pesadas, é um erro conceitual, né? O fuzil não é uma arma pesada, ela é uma arma leve de guerra, mas é uma arma de grande letalidade, que produz disparos com projéteis ou projetis de alta velocidade. A incorporação de fuzis metralhadoras para proteção, inicialmente, do mercado. Ainda neste momento, não havia uma ideia de territorialidade. Incorporação igualmente progressiva de etos bélico e da ideia de soberania sobre um território. As coisas começam a ficar mais graves a partir, na minha visão, da incorporação da ideia de território. Incorporação de valores de identidade coletiva. Eu teorizo, que o nosso crime, pelo menos no Rio de Janeiro, com exceção da contravenção, que é muito mais organizada, não é exatamente um crime organizado. O narcotráfico não seria, na minha visão, o melhor modelo de crime organizado, mas seguramente de crime coletivizado, com massas de pessoas trabalhando para a sua existência. E a evolução do conceito de quadrilha para facção. Facção é algo muito mais amplo. Em determinado momento, eu não sei se eu estou falando muito alto, se eu tiver, peço para baixar um pouquinho o volume. Seguramente eu não vou conseguir diminuir meu tom de voz. Mas facção é algo muito mais complexo, tão complexo, que eu ainda acredito que, nos seus momentos finais de agonia, porque há um momento que a grande facção do Rio de Janeiro acaba dando um tiro no pé, essa facção se apresentou mesmo como uma espécie de identidade subnacional, um subestado e com uma população com uma subidentidade. Uma identidade coletiva todos nós temos, até na escolha pelo clube em que torcemos, né? Aqui em Minas Gerais, a ampla maioria de atleticanos, não é isso? Não? Não? Eu sinto, mas eu sou cruzeirense. Muito obrigado. Pode passar, por favor. Aquilo é uma foto da década de 90. Na favela de Acari, nós já apreendíamos um lançador de granadas e também uma granada de bocal de fuzil. Aquilo ali não é uma granada para utilização naquele lançador. Mas isso nós já aprendíamos aos montes na década de 90 no Rio. Pode passar, por favor.
Essa já é uma foto mais recente. Quando eu falei na evolução na aquisição de armas, não foi apenas uma evolução para as armas, mas para os comportamentos. Tá? Um dia antes da nossa entrada no Alemão, eles estavam naquela posição que é uma posição barricada. Aquilo foi construído para o conforto da segurança dos traficantes. E havia dezenas daquelas posições nas favelas do Rio de Janeiro, além de outras barreiras perimétricas que eles construíam. Pode avançar, por favor. Também uma foto. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o meu entendimento, eu quero deixar isso muito claro, das leituras sociológicas prevalecentes. Elas pode ser que toda essa forma de compreender estava correta, mas eu penso que não essas ideias não eram suficientes para interpretar o quadro. Pode passar. Primeiro, uma consideração hegemônica nos discursos das pessoas com capacidade de convencimento, os discursos intelectualizados, das desigualdades sociais como fator essencial promotor de crime. Havia muita discussão sobre as desigualdades, que, na realidade, o nosso quadro só seria resolvido quando houvesse uma planificação, no mínimo, melhores condições sociais, que aquilo era um processo de lutas de classe mesmo, alguns já diziam isso, não seria solucionado sem a mudança do status político, social e econômico do país. Depois, uma inversão da lógica jurídica de individuação e particularização da responsabilidade para a lógica filosófica de sua coletivização e dispersão. O indivíduo não era tão culpado assim, né? Vamos colocar a culpa no Estado, na sociedade, dividir o máximo de responsabilidade sobre aquele criminoso que está ali, e, com isso, o criminoso se empoderava, pelo menos o indivíduo, ele se sentia motivado para ir em frente. E, por último, a distribuição da responsabilidade do criminoso à sociedade, que está intimamente ligada ao anterior, com a interpretação de que aquele é a verdadeira vítima. O criminoso é verdadeiramente a vítima da sociedade. Somos nós que estávamos criminalizando a pobreza. Durante bastante tempo, nós escutamos isso de forma intimidados, até porque não estávamos acostumados a esse discurso. E muitas vezes a gente pensava, puxa, então a culpa é nossa, então a culpa é nossa. Nós ficamos introjetando culpas durante muito tempo. Ora, os gestores tinham interesses políticos que não convinha exibir muito a clareza da gravidade do problema e varriam para baixo do tapete. Ora, pensávamos que, de fato, a questão era meramente da ordem social. Bom, consequências, né? Aquilo que está ali. O Rio de Janeiro tornou-se um palco de lutas diárias. Ora mais graves, ora menos graves, mas sempre com o sacrifício da população inocente. E aí vou incluir os policiais. Só na PM, 50 mortos no ano em serviço. Os mortos fora do serviço, que era mais do que o dobro, num período de um ano só. Por outro lado, quase 1.500 criminosos mortos num ano. A guerra produzia vítimas de todos os lados. Vítimas inocentes, nas chamadas balas perdidas, tivemos que usar isso como uma categoria para estatística, e o quadro era aquele que nós estamos observando ali. Pode passar. Bom, enquanto isso, os órgãos de segurança viviam um dilema: remediar a violência crescente